Amados, a paz do Senhor, aqui irmão Helder novamente. Espero que estejam todos bem, né? Em nome de Jesus. Vamos orar porque parece que havendo conflitos, agito entre as nações. Senhor nosso Deus, amado Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse trabalho, obrigado pelas famílias que assistem, que Deus abençoe suas famílias, que esse início de ano seja de bênçãos sem medida e que também todas essas pessoas estejam vigiando o que acontece ao redor do globo. Amém? Vamos ver as notícias, a gente fique ligado. Então, meus amados, nós estamos vendo aí que houve um problema aí com a Rússia, Estados Unidos e Irã. Já há muito tempo, né, já vem essa briga. Vamos dar uma olhada aqui que o jornalista está falando aqui. Donald Trump disse que os Estados Unidos mataram o general iraniano Qassem Soleimani quando ele estava prestes a atacar diplomatas americanos, mas insistiu que Washington não quer mudar o governo do Irã. O presidente americano Donald Trump disse nesta sexta-feira que o objetivo do ataque que matou Qassem Soleimani era impedir e não começar uma guerra com o Irã. O general iraniano morreu em um bombardeio realizado no aeroporto internacional de Bagdá. Tenho muito respeito pelos iranianos. Eles são um povo incrível, com uma inacreditável herança cultural e um potencial sem limite. Não queremos a mudança de regime do Irã, mas a agressão de Teherã na região usa agentes para desestabilizar os países vizinhos. Isso tem de terminar e terminar agora. Mais cedo, pelo Twitter, o presidente americano alfinetou Teherã, dizendo que o país nunca ganhava uma guerra, mas nunca perdia uma negociação. Já o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, exigiu uma severa vingança pela morte de Soleimani. Então, amado, vamos ficar ligados, vamos ficar espertos, vamos ver o que está acontecendo ao redor do planeta, né? Muita coisa acontecendo. Dá uma olhada aqui nesses vídeos aqui da extratos da semana. A semana que termina foi marcada por um ataque dos Estados Unidos contra o mais importante líder militar do Irã. O presidente americano Donald Trump autorizou um bombardeio de drone no aeroporto de Bagdá, no Iraque. O general iraniano Qassem Soleimani morreu na ação realizada na madrugada de sexta-feira. Trump disse que o general estava no aeroporto para se encontrar com comandantes de milícias que vêm investindo contra americanos no Iraque. O Ayatollah Ali Khamenei, líder político e religioso do Irã, disse que o país se vingará. O ataque americano levou a crise no Oriente Médio a um novo patamar, numa escalada contada aqui no Nexo pelo César Gaglione. Muitos temem um agravamento da situação, inclusive pela disposição de Trump. O presidente americano, que neste ano disputa a reeleição, escreveu no Twitter que o Irã nunca ganhou uma guerra. Na Austrália, o ano começou com o agravamento dos incêndios florestais. Até esta sexta, pelo menos 19 pessoas tinham morrido e milhares tiveram que deixar suas casas. Ambientalistas estimam a morte de centenas de milhões de animais. O quadro é consequência de uma combinação do aumento generalizado da temperatura global e de eventos climáticos que diminuíram a umidade do país, conforme mostrou aqui no Nexo a Mariana Vick. Também no exterior, o executivo brasileiro Carlos Ghosn, ex-presidente da Nissan e da Renault, fugiu do Japão, onde cumpria prisão domiciliar. Ghosn é acusado de sonegação e fraude. Ele foi para o Líbano em uma fuga planejada por meses e que ainda tem os detalhes nebulosos. Então, meus amados, muita coisa acontecendo, né? Não sei se o Irã vai retaliar, o que vai acontecer. Aqui o site Brasil de Fato, né? Vamos colocar aqui para os irmãos ver. O Irã não vai deixar barato, a vingança é questão de honra, de honra, diz especialista. Aí eles dizem, né, Igor Fuser, professor de Relações Internacionais da Federal do ABC, classificou Trump como terrorista. Aí ele diz aqui, está dando para os irmãos verem, né? Novas explosões atingiram uma área importante de Bagdá, no Iraque. Neste sábado, eu não vou ler tudo porque o texto é muito grande, vou ler alguma coisa. Aumentando ainda mais a tensão entre Irã e Estados Unidos já há muito tempo, né? Os ataques com mísseis atingiram a chamada Zona Verde, considerada um dos locais mais seguros da capital, onde fica a embaixada do ZEUA e a base aérea iraquiana de Balad, que abriga tropas estadunidenses. Parece que está havendo, né, retaliação também, né?
Até o momento não foi contabilizado nenhuma morte e a autoria do ataque ainda não foi reivindicada. O ocorrido acontece menos de 48 horas depois da investida de Donald Trump, que levou à morte de um dos principais integrantes do governo iraniano, o general Qassem Soleimani, abrindo uma tensão sem precedentes entre Irã e Estados Unidos na última década. É rumores de guerra, né, irmãos? Tem que estar preparado, muita coisa vai acontecer. Aí ele diz, aqui, o Irã não vai deixar isso barato. A vingança é uma questão de honra para a religião xiita. Foi um golpe muito duro. Esse general vai ter honras fúnebres de herói nacional, mas eles serão pragmáticos. Não se sabe como, quando e nem através de quem, afirma Igor Fusa, professor do curso de Relações Internacionais. Aí continua, né? Entrevista ao Brasil, papapá, ação de Trump como ato terrorista. Explicou a linha histórica que levou a tensão entre Estados e Irã. Porque historicamente as relações entre Estados Unidos e Irã são tão sensíveis desde que esse quadro se arrasta. Ele fala aqui. Antes de mais nada, o general assassinado era um dos principais comandantes militares. Não era um terrorista, uma pessoa fora da lei. Um Osama Bin Laden, uma figura contra a qual nunca houve uma denúncia ou processo internacional. Nada. É importante ter claro que se trata de um crime de grandes proporções. O Irã, um país soberano que evidentemente não foi consultado, foi atropelado por essa ação militar estadunidense. Com esse ato terrorista, os Estados Unidos dão mais um passo para se tornar exatamente aquilo que eles dizem combater: Estados bandidos, se comportando no mundo como um Estado fora da lei, que não respeita nenhuma norma internacional, os direitos humanos e a soberania de nenhum outro país. Só lembrando, quando teve o ataque às Torres Gêmeas, a ONU não foi consultada e os Estados Unidos da América invadiu o Iraque e outros países. Esse é a besta que emerge da terra. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Barco comercial, vou passar devagar se você quiser ler. Além da legitimidade do governo, o Irã é um potencial regional. É o petróleo, né, irmão? Sempre foi o petróleo, né? O petróleo e também esses países eles têm a localização, né? Localização de portais, irmão. Vocês têm que pesquisar o que é portal. Sim, o que acontece também é que o Irã uma potência regional, o maior país do Oriente Médio, com 80 milhões de habitantes, recursos naturais, indústria, uma sociedade relativamente desenvolvida, tem força militar. Então é um país que naturalmente tende a projetar influência sobre o Oriente Médio. Os Estados Unidos, entretanto, não admite nenhuma potência regional que possa agir em função de interesses próprios. Se Donald Trump se sentiu à vontade para cometer esse crime, que é um dado novo, isso é muito grave. Amanhã eles podem resolver fazer isso com a Venezuela. Os Estados Unidos nunca tinham feito isso antes. Já houve outros atentados, assassinatos de figuras das Forças Armadas do Irã, feitos através de terceiros, entre outros, mais diretamente lançar um míssil em um aeroporto de Bagdá para matar uma autoridade do Irã é um precedente novo. Ele fala, o que aconteceu é uma coisa de arrepiar os cabelos. Tanto que os aliados de Trump não manifestaram apoio. O presidente nem se deu o trabalho de construir previamente, dentro do país, o apoio político para uma ofensiva contra o Irã. É uma situação muito complicada, né? Tem muita coisa aí, ó. Israel tem a ver com o ataque no Irã, no Iraque. E qual é o interesse de Israel nas questões do Irã? A briga é de sempre, né? Jerusalém, né? Aqui é o povo revoltado. O general morto tinha alta popularidade. Entre os iranianos estava cotado como possível presidente. Outra coisa, isso para mim tem dentro da CIA, porque a CIA foi criada para desestabilizar nações, desestabilizar governos. Assista esses filmes sobre a CIA. A CIA foi criada para isso, né? Vamos ver aqui que o nosso amigo aqui fala.
nada, acho que é importante a gente ter claro que o que aconteceu ontem foi um crime. É um crime de grandes proporções. O Iraque, né, o atentado aconteceu no aeroporto de Bagdá, capital do Iraque. O Iraque é um país soberano, que não foi consultado, evidentemente, né, foi atropelado nessa ação militar dos Estados Unidos. O Irã é um outro país soberano. O general assassinado é uma importantíssima autoridade no Irã, é um dos principais comandantes militares do país, não é um terrorista, não é uma pessoa fora da lei, não é um Osama Bin Laden, não é nada disso. É uma autoridade iraniana que foi assassinada, né, uma figura contra a qual nunca houve nenhuma denúncia internacional, nenhum processo internacional, absolutamente nada. Então foi um ato terrorista. Os Estados Unidos não aceitam, né, nenhum país do mundo que contrarie os seus interesses. E é isso aí mesmo, está na Bíblia. Ele foi criado por Deus. Quer você queira, quer que você acredite ou não. Né? Eles vieram da Europa, se você conhece a história, 1600 e alguma coisa, num navio chamado Mayflower, protestante, as 13 colônias, criaram o país mais poderoso do mundo. Só isso, é o país mais poderoso. A China é um país poderoso? É. A Rússia mas os Estados Unidos é o maior país. É o país mais poderoso do mundo. E ponto final. E se eles tiverem de invadir Brasil, Venezuela, Colômbia, entendeu? Eles vão invadir. Eles sabem onde o calo aperta. Essa é a realidade. Leia Apocalipse 13. Está lá. A besta que emerge do mar é a besta que emerge da terra. Mas interessante sobre as guerras, né? Aqui é Apocalipse 12, né? Não sei se dá para você ver, tá vendo? Apocalipse 12, 7, 9. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente, chamada Diabo, o Satanás, que engana o mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Quem que vocês acham que está fazendo essa bagunça toda aí? Quem tem interesse, né, nas guerras, quem tem interesse nas almas? Primeira, segunda e provavelmente a terceira guerra mundial. Eu tenho vídeos falando sobre como a coisa vai tomar forma, né? As coisas vão acontecer, meus amados. Já. Que Deus abençoe a todos, abençoe suas famílias. Orem para suas famílias, vigiem. E que Deus permita que eu faça um próximo vídeo, se for da vontade dele. Fiquem na paz do Senhor. Compartilhem, curtam. Em nome de Jesus.